Boa noite, boa noite. Estamos aqui nessa noite, mais um Papo Cabeça para geral, no qual estaremos debatendo sobre alguns assuntos pertinentes para nós, a juventude. O tema de hoje é o jovem e a mídia. E muito Deus vai falar aos nossos corações, nos seus corações. E eu tenho o privilégio, de ter como convidado nessa noite de hoje o Adriano Araújo, da área de filosofia, que vai estar debatendo. Quero te convidar a sentar aqui à frente. Também o Otoniel. E é claro, essa juventude maravilhosa, a juventude da Igreja de Nova Vida de Éden, que são cada um de vocês, que está somando para o sucesso dessa noite. E queria dizer desde já que abra os seus corações, você que está nos ouvindo aí em casa, pela internet, pelo Facebook, abra seu coração, deixa Deus falar contigo, porque certamente Ele, através do seu Espírito, vai falar. E como já é de praxe, sempre que essa igreja, sempre que a juventude se reúne, ela não pode deixar de começar adorando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Então, antes mesmo de nós começarmos esse debate, eu queria estar convidando você de casa, você aqui da plateia, que esteja abrindo o seu coração, esteja se derramando diante do Senhor nessa hora, porque é assim, Deus ele começa a ministrar no nosso interior, a gente começa a adorar, começa a sentir o toque dele, e assim, à medida que a gente for abrindo os nossos corações, o debate vai fluindo, a palavra dele vai entrando, a gente vai aprendendo mais e mais, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, o único que é digno de todo louvor e de toda honra. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos adorar Ele nessa noite. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor. E o meu louvor, aleluia.
Te louvamos, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 só a ti. Aleluias. Olha para nós, Senhor. Necessitamos do seu olhar. Necessitamos, Senhor, de sentir a sua presença cada vez mais perto de nós. Olha para nós, Senhor. Santo Deus, Tu estás aqui, maravilhoso és. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança
força eu serei, mas olha pra mim, nos vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, aleluia, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas do que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, eu preciso do teu olhar. Pra mim, Senhor, eu preciso, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Nos entregamos nessa noite, olha pra mim. Precisamos, necessitamos o teu olhar, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, eu preciso, seu olhar, seu olhar. Olha pra mim, aleluia, Senhor. Viemos para te adorar nessa noite. Santo és o teu nome, digno de todo louvor e toda honra. Seja o centro, Senhor, desse pra geral. Que nessa noite, Senhor, o seu Espírito se mova aqui. E que nós possamos, Senhor, sair daqui entendidos daquilo que tu tens, Senhor, para falar conosco. Aleluia. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Pra te adorar, eu estou aqui, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, eu quero te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Para que eu nasci? Se não for pra te servir, eu estou aqui. Te adorar, Senhor, estou aqui. Pra te adorar, aplauda o nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra. Aleluia. E agora nós vamos declarar que o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Amém? Faz palmas, gente. O meu Deus é maior do que os problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Até que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Você para além das nuvens, só não deixou brilhar, só que até escureceu. Oh,
alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz Dentro do meu coração, e a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei não, pois sem para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. Ele está em Deus, eu sempre me posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Que isso, hein? Rapaz, os caras brincaram hoje, dá vontade de deixar o debate pra lá e ficar louvando. Papo cabeça pra geral, você que tá em casa, participa conosco lá no Facebook, mande sua pergunta, mande seu comentário, pode acessar também pelo nosso site www.pontodeimpacto.com.br. Lá nós temos uma abazinha dizendo ao vivo, você consegue assistir tudo que vai acontecer aqui, comentar, perguntar, e é isso aí. E vamos começar, né? Eu queria, antes de mais nada, glória a Deus, rapaz, é muito bom louvar o Senhor, estar no meio de jovens abençoados, de pessoas de Deus, é legal demais. Glória a Deus. Eu queria convidar você em casa, você que está aqui conosco, para abrir suas Bíblias comigo, em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Filipenses 4, 8. Todo mundo? Amém? Diz assim, ó, apóstolo Paulo dizendo aos filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, que isso ocupe os seus pensamentos. E aqui eu queria não me atrever a acrescentar alguma coisa na palavra de Deus, até porque ela não precisa de nada, mas eu poderia dizer que tudo aquilo que for puro, tudo que for digno, tudo que for santo, que seja isso que você acesse, que você assista, que você compartilhe, que você vá lá e curte. Tudo aquilo que você olhar e falar, isso aqui é de Deus, isso é legal. Por exemplo, Fogão ganhou. Olha que coisa legal para a gente curtir, compartilhar, botar, Então, tudo que for puro... Não, mas esquece Mengão, aqui é um lugar santo. Queridos, então eu queria começar esse debate dizendo isso. Tudo aquilo que for legal, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que eu olhar e dizer, isso daqui convém, que isso ocupe o meu tempo na internet, na televisão, ou onde quer que seja. Não temos como fugir dessa realidade, da realidade de que as mídias estão aí, o avanço tecnológico está aí, as comunicações estão cada vez, as informações cada vez mais, livros publicados. Não temos, a igreja, o jovem, ele não tem como fugir dessa realidade. Eu não tenho como me omitir, achar que isso não vai servir de forma nenhuma, mas eu tenho que saber usar toda essa tecnologia, toda essa informação, todo esse conhecimento, eu tenho que usar isso de forma proveitosa para a minha vida, para o meu crescimento espiritual, para a minha comunhão com Deus, para o meu conhecimento de Deus. Então eu queria começar nas minhas considerações iniciais dizendo isso, dizendo que a mídia está aí. Se eu souber usar ela de forma correta, ela é sim uma ferramenta ótima para o crescimento da igreja, em especial da juventude. Eu queria pedir agora que nossos convidados também dessem suas considerações iniciais. Adriano. A mim perguntaram um tempo atrás, sobre esse debate que nós estamos fazendo aqui, que é uma reflexão um pouco filosófica também, mas dentro da área de teologia, e isso que é o importante. E me perguntaram o que eu sentia ao unir e juntar os jovens. Eu digo que o jovem está fora de um grupo, o grupo chamado infantil. Aliás, a palavra infantil, se você trazer para os dias de hoje, que é uma linguagem romana, que o soldado de Roma, ele não tinha direito de falar. Então, infantil, na etimologia da palavra, é aquele que não fala. Por isso que vem a palavra infantaria dos exércitos, é aquele cara que não fala. Ele apenas age, mata. Daí vem a palavra infantil, é aquele que não tem direito a falar. O jovem está fora desse grupo porque ele fala, ele tem direito a falar. E hoje é um dia de reflexão, E o debate de hoje a gente vai falar muito aqui sobre a mídia. Otoniel, considerações iniciais. Olha, desse grupo aqui de jovens, pelo que eu não sou, eu não passo muito tempo no Facebook, mas o pessoal, esses jovens aqui, eu tenho certeza que tem muita coisa para falar, porque o que a Vivi posta no Facebook de mensagens, o que eu vejo do Lucas colocando, de outros jovens aqui que estão, eles com certeza vão colaborar muito com a noite de hoje, vão passar, eles mais do que ninguém poderão falar do que a influência dessas mídias na vida deles, entendeu? Bom, é isso, eu espero muitas coisas para essa noite e vamos lá. Antes de deixar vocês fazerem as considerações iniciais de vocês também, eu queria falar o comentário aqui do Danilo, da Bahia. Ele diz aqui que ele é teólogo e filósofo, ele fez um comentário muito legal. Ele diz, na minha opinião, vivemos tempos difíceis. As redes sociais não podem ser evitadas, escondidas. Mas enquanto cristãos... Só um momentinho. Mas enquanto cristãos, devemos aprender a usar com responsabilidade, ética, transparência, pensar um pouco de como essas mídias podem nos ajudar e crescer e também a fazer outros crescerem. Acredito que a igreja pode e deve aproveitar esse espaço das redes sociais e ser canal de vida para outros. Sair das quatro paredes e alcançar os quatro telões
sem jamais esquecer que as redes sociais são apenas instrumentos, pois o papel da igreja deve ser sempre na compaixão, estar com o sofrimento dos outros, em cuidado daqueles que estão na vida real. Danilo, valeu, muito legal o comentário do Danilo, muito pertinente, e é isso aí mesmo. E queria passar para vocês, alguém queria fazer um comentário inicial aí sobre essa questão, o jovem e a mídia, o nosso tema aí inicial. Alguém da nossa plateia? Ninguém? Estão tímidos? Vivi? Vivi é a nossa teóloga jovem. Som. Foi. Eu acho que a mídia, ela beneficia, ela veio como instrumento. A mídia hoje ela é usada numa conotação negativa de que ela é uma ferramenta do sistema de alienação, mas eu acredito que a igreja ela pode usar a mídia como instrumento até mesmo de evangelização. A gente saber como usar, o que postar, o que falar, saber se impor também, porque a grande questão que está incidente, eu acho que hoje, é que todo mundo tem o direito de falar, mas quando a gente vai dar a nossa versão dos fatos, nós temos nós não somos bem aceitos. Então, acho que a gente tem que aprender a se expressar de uma maneira correta. A gente tem que aprender a saber o que a gente está falando, para a gente não ser pego ali em vergonha, a gente não se envergonhar. Saber o que está falando é fundamental, né? E acho que nós devemos, antes de tudo, deixar de ser receptores passivos. Por quê? A gente senta na frente do computador e fica só recebendo aquelas informações, recebendo aquilo tudo. E a gente não para ter um senso analítico, a gente não pesquisa as fontes. Então, acho que isso é bem interessante, a gente saber o que a gente está falando, saber o que a gente está lendo e poder ali debater, conversar. Eu diria filtrar, né, o que estamos lendo. É isso aí, é muito bom. Considerações iniciais. Eu queria começar na nossa primeira pergunta de hoje, começar pro Adriano. Adriano, hoje é possível estarmos assim em vários lugares ao mesmo tempo, né? Tanto para fins de entretenimento, quanto para trabalho, educação. De que forma o jovem cristão ele pode usar essa versatilidade para se aproximar de Deus? O que você teria a dizer quanto a isso? Complementando, né, a resposta do nosso internauta, que ele falou algo importantíssimo, né, que é a ética e moral, né? Uma definição de ética e moral para nós cristãos, né, é o seguinte: ética, né, é mais ou menos assim, né, eu posso fazer, mas não devo. Ética é a teoria, né, a moral já é a prática. Então, se eu tenho uma ética de não roubar, a minha moral vai dizer se eu roubo ou não. Isso é a diferença entre ética e moral, né? Então, o nosso internauta ele falou sobre a ética, né? Bom, há uma diferença grande entre essas duas palavras, né? A gente não pode deixar a mídia moldar a nossa moral. Isso que a mídia tem feito hoje em dia, né? Então, se a gente tiver uma moral na linha cristã, né, na linha do Espírito Santo, e não deixar que a gente mude a nossa moral, né, a gente vai estar não pecando, aí é onde tem a definição de mal e bem, que a gente vai falar mais à frente. Mas como que o jovem vai se aproximar disso, né? Ele tem que se aproximar filtrando isso, porque se ele deixar com que a mídia, que não é apenas internet, também é televisão, é rádio, vários outros meios de comunicação, né? A televisão, por exemplo, é uma mídia que você não manipula. Um rádio, por exemplo, você consegue manipular. Você troca a estação, bota um CD de música evangélica, né? Mas a televisão, normalmente, você não consegue manipular essa mídia, né? Então, há um filtro que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo falou: tudo me é lícito? Pois é. Muito bom. Você, Léo, o que você teria a dizer a respeito dessa questão? Como é que o jovem pode usar toda essa tecnologia, todo esse avanço para se aproximar de Deus? Com cautela e com bom senso. Como tudo na vida, como tudo tem que ser. Uma coisa que eu estava até lendo esses dias, durante a semana, estava até observando mesmo, e das poucas vezes que eu entro nas redes sociais, assim, embora eu trabalhe muito com tecnologia, mas eu não entro muito no Face, não tenho Twitter, não tenho MySpace, não tenho nada.
Mas, às vezes, eu me sinto um excluído digitalmente. Excluído digital, porque eu não tenho nada. Mas, assim, eu procuro analisar muito aquilo que me apresentam, aquilo que vejo. E eu vejo algumas coisas que não convêm muito, principalmente no Face. Eu vejo muito julgamento, uma das coisas que eu vejo. Você é bombardeado todo dia com um monte de informação, com um monte de conceitos, com um monte de teoria, com um monte de blá, 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 e você parece que está tão engessado com aquela coisa que todo mundo fala, que é o convívio geral, que é o que todo mundo acha, que é o que todo mundo pensa. Parece que é uma conformidade que você parece até obrigado a pensar como todo mundo pensa. Como você tem que agir como todo mundo age. Parece que você não é mais individual. Parece que você não pensa mais sozinho. Parece que você não age sozinho. Por exemplo, acaba sendo moldado, né? Por exemplo, qualquer pessoa, ela tem o direito de colocar uma foto de alguém. Pode ser uma foto minha, pode ser uma foto do Tony, pode ser uma foto do Tiaguinho, qualquer pessoa. Uma pessoa tira uma foto desse cara, coloca na internet e fala, aquele cara ali é um estuprador. E você vê aquilo se propagando, e aquele cara ali é estuprador, e compartilha aí. Coitado do Tiaguinho, se ele passar ali na frente, até o irmão que está do lado da igreja... Nem toda a informação é verdadeira, né? Até o irmão que está do lado dele, no banco da igreja, fala assim, caramba, não esperava isso do Tiaguinho, cara. Tipo, para você ver o poder que a mídia tem, que as redes sociais têm. Complementando a resposta, né? Nós não devemos fugir da mídia. Nós temos que estar preparado para a mídia. É diferente. Aquela pessoa que não assiste televisão em momento nenhum, que não acessa a internet em momento nenhum, tem algum problema. E aquela pessoa que tem todo momento na internet, está todo momento na televisão, também há um problema, né? Então, a mídia tem que estar preparado para assistir a mídia. Eu conheço muitos pais, né, que falam assim, saia da frente do computador. O meu filho, ele tem 9 anos de idade e ele sabe tudo já de computador, né? Eu não falo para ele o que ele está fazendo, eu peço para ele me ensinar o que ele está fazendo. Olha como é que é diferente a pergunta. Eu não pergunto para ele o que você está fazendo, eu pergunto para ele, me ensina o que você está fazendo. Olha como é que é diferente. Então, a mídia a gente não deve reclusar, mas a gente deve se preparar para obtê-la. Show de bola. Queria perguntar para vocês que estão sentados aí agora, uma igreja super informada, uma igreja conectada, um jovem, vou dizer assim, super conectado e informado, é um jovem melhor? E aí? Vocês? Falem. Difícil? É melhor pelo fato de estar conectado, de estar informado? Todo mundo com vergonha. Fala aí, Otoniel. Melhor por estar conectado ou não? O fato de estar conectado, né? Comparando com épocas anteriores, né? Que não se tinha essa tecnologia toda. Isso nos torna melhores? Olha... Ou não? Tornar melhor é uma colocação que eu acho complicada de se afirmar. Porque o que, na verdade, diferencia uma pessoa do outro é o quanto ela tem de Deus, em se tratando nos termos evangélicos. Porque, embora você esteja super conectado e a sua fonte ela esteja vindo água amarga, que benefício isso traria para espiritualmente? Então, eu não diria em relação a o quanto ela está conectada com a mídia, mas o quanto que ela está conectada com Deus. Agora, se ela consegue estar num nível muito conectado com Deus e com esses instrumentos que é a internet, repassando isso para várias pessoas, aí é a combinação ideal. Eu acho que a internet, a mídia, não nos torna nem melhor nem pior. Por exemplo, há um tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós que serviam a Deus, eram jovens que tinham uma cabeça bacana e não tinham a internet, não tinham a mídia. Eu acho que a mídia, a internet, todas essas coisas, é um plus que a gente tem, é uma coisa a mais, mas não nos torna melhor. Muito bom. Mais alguém?
consideração que é bom para fazer é que a mídia hoje em dia só tem que tomar um cuidado. Há um tempo atrás, né, as pessoas juntavam, né? Era muito bom há um tempo atrás, pelo menos quando eu era criança, eu lembro que minha mãe fazia o almoço, né, 9 horas da manhã, tinha aquele cheirinho de feijão, e eu ficava ansioso com meus irmãos, esperando a hora do almoço, né? E era uma alegria só juntar todo mundo para almoçar. Então, a família ficava junta. Hoje, a mídia, ela tem separado um pouco as pessoas. Um exemplo prático é o que eu vou falar agora. A família reúne para comer comida caseira fora. É um pouco estranho isso, né? A família reunir para comer comida caseira fora. E a família, a mãe e o pai ainda falam assim, que bom, a gente podia vir mais vezes, né? Entendeu? Então, qual o problema que eu vejo hoje de ser melhor ou pior? É de afastar as pessoas. Existem casas que têm 5 computadores e as pessoas estão cada um em frente dele, na internet, e não há um som de uma palavra. Um som de uma palavra. Então, o problema da mídia hoje em dia, um deles também tem benefícios, é lógico, não vamos demonizar a mídia, mas é a separação do corpo a corpo. Tu lembrou uma historinha que 3 amigos que não se viam há muito tempo, aí se marcaram para se encontrar. Aí estão os 3 sentados no banco, aí o do meio tá. Pera aí, gente, a gente não vai começar a conversar, não? Aí tá os 2 da ponta com o celular. A gente já está conversando, já. E assim, essa semana eu peguei os meus 2 sobrinhos e coloquei no banco de trás do carro, e eu dirigindo, e eu, por um segundo, eu falei, esqueci as crianças. Eu olhei para trás, os 2 estavam cada um no celular, conversando um com o outro, num silêncio só. Conversa em silêncio. Não, né? o mais legal também é que eu recebi uma charge no e-mail, no trabalho, uma vez, que foi mais ou menos parecido com o que você colocou. Estava a família toda em casa, cada um no computador, aí sendo que o aviso que o almoço estava pronto, ela pelo Facebook, aí todo mundo pelas mídias, o almoço está pronto. Todo Agora, mundo em casa, o o almoço está pronto. Eu acho que o benefício que a mídia trouxe hoje na vida das pessoas foram as opiniões, né? Porque as informações que chegam hoje são muito mais rápidas do que antigamente. Antigamente, tudo que era notícia, você tinha que esperar o jornal do dia seguinte para você poder obter algumas notícias. Hoje em dia, não. A notícia, ela é assim, é instantânea. Então, eu acho que você tem uma opinião muito mais formada, você tem como debater muito mais, você tem como reivindicar muito mais as coisas, entendeu? E eu acho que o benefício da mídia é esse também. Muito bom. Passa o microfone para Viviane. Levando mais para o sentido bíblico da questão, acho que é um pouco prejudicial, porque o que o salmista nos diz? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E hoje em dia as pessoas, até mesmo na igreja, a juventude esquece um pouco essa coisa da união presencial. É todo mundo conectado no WhatsApp, no Face, é uma postagem, 100 e poucos comentários, não sei quantos. Você chega pessoalmente, um olha para a cara do outro. Tudo bom? Tudo. Não tem assunto. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa lembrar de que a comunhão, ela foi estabelecida por Deus e é para que a gente pratique e não fique só ligado a essa coisa da mídia. Na verdade, essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Se o contato virtual, se ele substitui o físico, né? Se ele nos aproxima ou ele nos afasta. É um caso a se pensar, né? A gente havia falado sobre isso, sobre o afastamento que as pessoas têm quando trabalham com a mídia, né? O nosso papo está muito bom e uma reflexão que a gente está fazendo, lembrando que televisão também é uma forma de mídia, né? Não vamos apenas refletir em cima da internet. A televisão, ela é manipulada por homens, né? E dependendo de como ela se apresenta para você, ela também pode mudar a nossa moral, né? Um programa de televisão pode mudar a nossa moral. Um exemplo prático disso, simples que eu vou dar, há uns 30 anos atrás, né, as pessoas fumavam dentro de auditório, né, um auditório. Há uns 15 anos atrás tinha uma plaquinha, né, proibido fumar. Hoje não tem placa e as pessoas já o fazem, né? Ou seja, a ética foi mudando com o tempo.
né? E as pessoas praticam uma ética com a moral, porque moral é prática, né? E ela assumiu o papel com essa ética. A televisão, ela tem um papel também de mudar a nossa ética. O que é certo hoje pode ser errado amanhã, ou o que é errado hoje pode ser certo amanhã. Um exemplo prático disso é o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Então a mídia tem colocado isso como certo. Está mudando a nossa moral. Está mudando a ética e a nossa moral está fazendo com que a gente aceite. Então, cautela também para ver outro tipo de mídia. Uma delas é essa. Thaisa? Nessa questão da aproximação, assim como a maioria das coisas, as pessoas não sabem usufruir dos benefícios da internet. Por exemplo, Facebook. Facebook, eu acho que é uma forma de aproximação, mas com ressalva. Você tem um parente que mora lá em Cuiabá. Por telefone, todo mundo sabe que é complicado. Então, o Facebook é uma forma de aproximar. Agora, as pessoas não sabem usar. Por exemplo, eu estou aqui com o Cleomar. Se eu posso falar com ele aqui agora, eu não falo. Ah, Cleomar, depois eu converso com você. Aí converso com ele pelo Facebook. Entendeu? Aí é muito relativo. Aproxima, mas também distancia. As pessoas têm que saber usar. Eu diria que deveria aproximar quem está longe, né? Quem está outro estado, outro país até mesmo, aproximaria. Mas não pode afastar quem está perto, né? Que é o que tem acontecido, infelizmente. Júlio? Falando da internet, né, que é a mídia que está mais em evidência para os jovens, tem que ser um complemento do contato físico, tem que ser um complemento da vida social, e não a vida social virtual. É isso aí que eu penso... Penso que é dessa forma. Eu conheço o Tony, converso com ele diariamente. Se tem alguma coisa mais urgente para falar, eu falo pela internet ou pelo celular. Mas tem que ser algo que seja um complemento da nossa vida social física. O Léo ele tinha até comentado na outra pergunta que se você não pensa como todo mundo, você, hoje em dia, né, se você pensar diferente, você é um alienado. E a gente estava comentando aqui agora... quando você chega para alguém e a pessoa fala, eu vou te mandar o convite pelo Facebook. E a pessoa fala, eu não tenho Facebook. Então a pessoa, nossa, como você não tem Facebook? É um alienado, né? É um alienado. Igual quando você fala alguém que não gosta de chocolate e queijo. É muito difícil você encontrar alguém que não gosta de chocolate e queijo. Você não tem Facebook? Mesma coisa. O Felipe Machado de Petrópolis falou: minha família já não almoça ou janta sem estar com os celulares nas mãos. E apagou tudo aqui. Voltou. Falando de mídia, tecnologia, e estou deixando o negócio apagar. Minha família já não almoça ou janta sem estar com os celulares nas mãos. Isso pode ser ruim no futuro e nas nossas vidas espirituais. A Ludmila comenta também: a mídia pode ajudar a salvar pessoas, mas se não tivermos sabedoria, essa mesma mídia poderá destruir pessoas. E é verdade. E é isso aí. Eu queria agora, para a gente poder fugir um pouco dessa questão, apimentar até um pouquinho mais, voltando aqui para o nosso texto base de Filipenses 4:8, que diz que nós devemos filtrar, nós devemos ver o que é bom, o que é puro, o que é santo, o que é agradável, não é isso? Que devemos pensar em coisas boas que edificam. Temos que ter muito cuidado com o que lemos, assistimos ou acessamos. A internet foi criada com o propósito de integração, mas infelizmente pessoas têm usado esse meio para divulgar e propagar ideias e pensamentos que não agradam a Deus, infelizmente. Como lidar com esse excesso de informação? Ou seja, como desenvolver um discernimento necessário para acessar, para selecionar, para avaliar as informações que nós recebemos. Bem verdade é que a internet está lá, né? O ateísmo mesmo, né? Tá crescendo muito essa questão dos ateus, falando contra Deus, pensamentos contra o que nós acreditamos como verdade, coisas que falam contra a fé cristã, mentiras a respeito do próprio Deus, a respeito de fé, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de dízimo, a respeito de um monte de coisa. Está lá, as informações estão lá, estão bem escritas muitas das vezes, estão bem colocadas muitas das vezes,
Está lá vídeos, está lá imagens, está lá tudo aquilo que levaria o jovem a... Caramba, isso tem a ver realmente, eu acho que isso aí faz sentido. A questão é, como filtrar isso? Como saber o que ver? Como escolher? Como entrar ali e dizer, isso eu vou ver, isso eu não vou ver? E aí, o que vocês teriam a me dizer, Léo? Bom, para você realmente fazer essa filtragem, você tem que fazer como nós aprendemos. Assim como o apóstolo Paulo ele falou, olha, tudo que você ouvir, tudo que você escutar, tudo que for apresentado com você, confronta com a palavra. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito daquilo? Se fosse o próprio Jesus, como Jesus pensaria a respeito disso? Como ele faria a respeito daquilo? Porque é muito fácil você ser influenciar, porque hoje em dia é muito fácil o acesso. Hoje em dia, qualquer um pode dizer qualquer coisa. Você pode se mascarar por um fake da vida qualquer, e você pode se passar por um teólogo, por um pastor, por um missionário, por um ateu, por um espírita, por um bandista. E ninguém tem como provar nada. Você tem que filtrar aquilo que chega para você com a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso manual de vida. Confronta com as escrituras. O que a Bíblia diz a respeito disso? É lícito? Não é? Antoniel, e aí? Como é que a gente faria isso? Olha só, recentemente teve uma pessoa que falou a respeito disso. Eu até, quando você tinha falado sobre o tema, eu lembrei disso. Ela falou em relação a essa preocupação de muitas informações e o que essas informações estaria fazendo com o fundamento básico do Evangelho daqueles que creem em Cristo Jesus. Inicialmente eu lembro daquele texto que está em João, eu acho que é 13:16, eu não lembro ao certo, mas que diz que o Espírito de Deus, ele nos levaria a toda a verdade. Então a gente sempre, em todos os assuntos, eu não vejo outro caminho, mas sempre eles nos levam ao fundamento básico do Evangelho, que é ler a palavra de Deus e ter comunhão com Deus. Porque se eu tenho essas duas coisas, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu olhar, tudo aquilo que eu estiver presenciando, eu vou ser confrontado no meu espírito interior com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar comigo, olha só, essa coisa aí não tem nada a ver. Então, tudo aquilo que a gente faz, a questão não é a quantidade de informação que está vindo, mas sim quantidade de informação que eu tenho de Deus, quantidade de comunhão que eu tenho com Deus. Porque, olha, o Paulo, ele fala para Timóteo para ele tomar cuidado com pessoas que estariam ensinando outras doutrinas para ele não se desviar daquilo que o Paulo tinha ensinado para ele. Ele não falou que os caras iriam parar de falar. Simplesmente ele falou para Timóteo, Timóteo, toma cuidado com isso, se prepara, se fortalece, entendeu? É isso. Fortalece a tua comunhão com Deus, tenha mais intimidade com Deus, fundamenta mais a tua vida com Deus e essas informações que viriam nunca vai derrubar o jovem evangélico. E aí, Luquinha, o que você tem a dizer? Eu não sei quando o Léo fala confronta com a palavra, não sei exatamente o que você quis dizer. Mas é porque, assim, eu vivo numa realidade que eu vejo tudo, eu presencio tudo e tenho que saber muito lidar com as coisas. Às vezes a pessoa... Forma prática, né? Às vezes as pessoas, elas, por exemplo, poxa, eu vivo no meio de pessoas que tem a cabeça que quer ter, assim, exemplo, quer pensar do jeito que crê que é certo e tem os seus fundamentos para aquilo, tem a sua forma de achar aquilo porque é isso, porque é aquilo, movimentos feministas. O próprio meio acadêmico, né? Que a maioria dos jovens estão enfrentando. Ao vivo é assim mesmo. E o que acontece? Também tem essa questão de meio acadêmico, que as pessoas, às vezes, elas preferem nem crer. Acho que aquela questão toda do conhecimento leva a pessoa a crer que o conhecimento é suficiente, entendeu? E o que acontece? Eu estava conversando até com os amigos ontem sobre essas coisas, porque tem coisas que a gente lê, que a gente pode passar, que a gente pode ver, e a gente também tem que ter muito cuidado para selecionar o que for
que a gente vai absorver. Às vezes a gente pode ler aquilo ali não pode fazer diferença nenhuma, assim. Se a gente estiver firmado na palavra poxa, tipo, discernir espiritualmente que aquilo não é a forma que você acredita, mas também que não tenha que ser uma vontade nossa, debater, discutir, tentar levantar a questão, porque tudo é discernido espiritualmente. A pessoa nunca vai entender, porque ela nunca sentiu, e ela só vai abrir porta para aquilo ali ser verdade na vida dela se ela quiser, entendeu? E a gente estava... entrou em discussão e já perdeu a razão, né? Você perde a razão e você nem é visto como um cristão que você deveria ser visto, entendeu? Que às vezes a impressão que eu vejo de pessoas que falam, poxa, eu ouvi de uma pessoa, poxa, eu estava passando em frente a uma igreja, aí, tipo, essa pessoa é tatuada, tal. Poxa, eu passei em frente da igreja e me perguntaram, você quer se libertar? A pessoa não acredita definitivamente. Entendeu? E aí ela, poxa, eu quero respeito no meu espaço, porque isso, porque aquilo e tal, e porque os cristãos assim, sabe, tem uma visão tão distorcida da gente, de quem a gente realmente deveria ser, e o que aquilo que a gente está passando, no geral, entendeu? Às vezes não é a forma que a gente deveria ser. Então, tem tudo isso envolvendo, às vezes uma coisa nossa mesmo, né, faltando, para que a gente possa fazer a diferença com pessoas que não acreditam, que elas possam ver nas nossas atitudes assim, tipo, caramba, não imaginava que essa pessoa ia agir dessa forma, entendeu? Acho que é isso. Uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Uma reflexão a se fazer a respeito do que ele falou é a pessoa não ter sensibilidade de perceber que está pecando. Isso é horrível. A pessoa não tem sensibilidade de perceber que está pecando. Né? Vou contar uma história bem rápida aqui, né, sobre o mito da caverna de Platão. Acho que algumas pessoas já ouviram. Né? Algumas pessoas estavam presas numa caverna por correntes. Né? E no início, na boca da caverna, tinha uma fogueira. E a pessoa estava agarrada por corrente nos pulsos, e a imagem das pessoas que passavam por fora da caverna estava sendo projetada no fundo da caverna. Ou seja, eu estou preso na caverna por corrente e eu não vejo o mundo lá fora, eu vejo apenas sombras. E por um momento, uma dessas pessoas que ficam dentro da caverna consegue se soltar, né? E vai para o lado de fora e vê um mundo sem sombra, um mundo totalmente diferente, colorido. Né? E ele fica abismado. Num primeiro momento ele quer voltar para a caverna porque ele não consegue, ele fica algum conflito dentro dele, né? Mas ele consegue perceber que é maravilhoso o mundo lá fora. E depois ele retorna para avisar os amigos que ficaram presos na caverna. E por surpresa dele, os amigos não o reconhecem. Os amigos dele começam a reclusá-lo. Não conhece mais o amigo, né? Acha que está errado. Assim é a conversão de um cristão. Ao sair da caverna, as pessoas não conseguem encontrar e não conseguem reconhecer ele. Você já viu pessoas que se convertem, até o modo de falar muda? A pessoa, como é que pode ele? Então esse é um bom exemplo para a verdadeira conversão, né? Quando a gente mostra o evangélico para alguém, né, a gente às vezes tem um tipo de reclusa, porque talvez essas pessoas estão dentro da caverna. Muito bom. Mantendo aí essa linha, eu gostei muito quando o Adriano falou a respeito do ser visto, né? Do dar um exemplo, do ser... O que nós chamamos na igreja do testemunhar. Muitas das vezes a gente consegue testemunhar fisicamente, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, mas e virtualmente? Como é que eu consigo dar testemunho virtualmente? Às vezes a pessoa só me conhece por uma foto, nunca me viu antes. Como é que aquela pessoa consegue, essa pessoa, essa foto, esse nome aqui é crente de verdade? Como que a gente conseguiria isso? Já pararam para se perguntar? Como que eu conseguiria mostrar para quem está lá no Japão, meu amigo, que de fato eu sou um servo de Deus? Será que se eu curtir qualquer coisa? Será que se eu compartilhar qualquer coisa? Será que se eu assistir qualquer coisa? Será que as fotos que eu coloco lá, né? Será que os comentários que eu faço? Quem não me conhece vai dizer que eu sou servo de Deus? E aí, o que vocês acham? Júlio? Nós, cristãos, temos que discernir o que é comum e o que é normal.
tem muitas coisas hoje em dia que são comuns, como o Adriano já falou, o casamento do mesmo sexo. Nós não somos contra a pessoa, somos contra as atitudes dela. Deixar bem claro isso. O que é normal para nós cristãos? Os padrões bíblicos, cara. Dos apóstolos, dos profetas, de cada pessoa que está na Bíblia, que serviu de bons exemplos, que tem escrito na palavra de Deus, isso é que nós devemos seguir. Isso que é o normal. Agora, o comum é você postar uma foto, vamos falar assim, das meninas com um decote mais avantajado, com os homens com a barriguinha de fora, para tentar sensualizar. Isso é uma coisa comum, mas não é normal. Então, o que nós postamos, que nós compartilhamos, que nós curtimos, é que mostra quem nós somos. É isso que eu acho. Essa é a linha realmente. É o que a gente fala, é o que a gente demonstra ali, é que vai mostrar. Mais alguém comentar a respeito disso? Fazer uma pergunta aqui, ainda dentro desse assunto, que a Tia Ellen, de São Paulo, faz. Como devemos usar a mídia para influenciar e não sermos influenciados? É bem pertinente, tem a ver com isso, né? Como que eu consigo usar esses meios de comunicação para influenciar, para mostrar a essas pessoas que existem um Deus, que existe amizade, que existe o relacionamento, né? Que existem pessoas que não vivem apenas brigando, acusando, criticando, mas pessoas que se amam, pessoas que, né, têm um Deus em comum, usar para esse fim. Como, Viviane? Eu acredito que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Isso está escrito na Bíblia. Então, acho que a gente precisa primeiro filtrar o que a gente lê, como já foi dito. O povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Se você conhece a Bíblia, você sabe que nem todo versículo que você postar lá no seu Facebook, as pessoas vão entender aquilo. Tem coisas que só se discernem espiritualmente. Se você tiver a oportunidade, sentir no seu coração de postar algum versículo, posta. Mas a gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, porque nem todo mundo vai entender aquilo. Aí você vai gerar uma confusão, você vai gerar um debate assim por nada. O que adianta você ela postar lá? Os homossexuais, os adúlteros, quem rouba não vai herdar o reino de Deus. É uma verdade. Não te cortando, Vivi, mas aproveitando esse gancho, de fato, se eu tentar usar a internet, a mídia, para ficar acusando, criticando, falando, reclamando, de fato não vai surtir o efeito que a gente quer no âmbito espiritual. Porque o próprio Cristo, o próprio Jesus falou, né, que antes de você falar do cisco que está no olho do seu irmão, tira a trave do seu. Então essa questão do que você falou aí, faz isso, você aquilo, homossexual. A ideia da igreja não é essa. A igreja ela não veio para acusar. Jesus veio e falou, eu não vim aqui para condenar o mundo, para acusar você. Pelo contrário, eu vim para te salvar. Essa é a ideia. Tem gente que fala, Douglas, usa coisas como eu essa. Eu cortei a Viviane, depois deixa ela concluir a ideia dela. Então conclui, velho. Outra coisa interessante que a gente deve entender é que ninguém primeiro, quem convence é o Espírito. E outra coisa, ninguém se convence pelo que você posta. As pessoas gostam de ver atitudes, as pessoas querem ver testemunho. Não adianta nada você postar lá no seu Facebook que você é santo, que você é isso, que você é aquilo, que você vai ser salvo. Se não vive isso, né? Se você não está vivendo isso, e as pessoas sabem. O Facebook não adianta. Tudo que você comenta, sempre tem alguém que vê, alguém que está vendo, aí mostra para o outro. Então não adianta nada. No seu feed de notícias, você postar uma porção de coisas interessantes, você vai lá e curte uma porção de página que não tem nada a ver e faz uns comentários piores ainda. Então, ninguém se convence pelo que você posta. Primeiro, as pessoas elas olham para a sua atitude e quem convence não é o que você vai postar, é o Espírito. Então, acho que é interessante você estar nessa comunhão. Aí, a Vivi merece até uma salva de palmas, não merece? Tem gente que usa muito a internet, às vezes, usa frases evangélicas e versículos evangélicos para poder expressar o tipo, ela brigou, ela sabe que alguém falou mal dela, ela escreve lá na internet, quem fala mal de mim são os filhos de Caim. A briga virtual é melhor, né? A briga física é mais dolorosa.
um julgamento que se faz, né? Normalmente as pessoas que julgam, né? Já conhece pessoa que julga no anonimato, as pessoas que dizem que não julgam, ou mesmo que não agem contra a ética, ou seja, ela é imoral, né? No anonimato, pessoas que agem imoralmente no anonimato, ou seja, se eu não estou em observância, eu posso agir errado, né? Tem muita gente assim. O barato disso tudo nessa nossa reflexão é nós sermos morais dentro da ética, vamos falar de Deus, né? Estando em observação ou não. Você estando sozinho, sem observância, sim agir conforme as diretrizes de Deus, né? Isso é muito interessante que o Adriano falou. Porque muitas das vezes agir corretamente, agir, entre aspas, em santidade, quando está sendo visto, é fácil, né? E a mídia, a internet principalmente, nós temos muito essa questão. Ela esconde a pessoa. É verdade. Porque eu posso, hoje, com uma certa facilidade, pegar o meu notebook, entrar no meu quarto, trancar minha porta, só estou eu ali e Deus. Só que eu esqueço de Deus, boto ele para dentro do armário, né? Tranco ele lá dentro, fecho a porta, fico sozinho ali, aí eu ouço o que eu quiser, eu comento o que eu quiser, eu vejo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, daí vem o perigo. Tem quando uma história. não estamos sendo observados, ainda assim permanecer em santidade. Há uma história, é bom histórias que a gente consegue traçar um paralelo com a nossa vida, né? Um certo casal mudou para uma casa nova, né? E olhou o vizinho, né? A vizinha, né? Pendurando roupas, né? A mulher, que era muito resmungona e murmurava muito, né? Ela falou para o marido: olha só, marido, como aquela vizinha, ela não lava direito a roupa, ela está pendurando um monte de roupas brancas e está tudo encardido, né? No dia seguinte, ela de novo acordou cedo, o marido apenas na cadeira de balanço concordava: olha, ela não sabe lavar roupa, está tudo encardido. E o marido apenas balançava a cabeça. Um certo dia, ela levantou cedo e falou para o marido: até que enfim a vizinha aprendeu a lavar roupa. E o marido respondeu: é que hoje eu acordei mais cedo e limpei a nossa janela. É verdade, falar dos outros é fácil, né? Rafael, depois Tony. Um exemplo bem simples é que, trazendo para o mundo aqui um pouco do esporte, a gente vê, né, o Kaká, o jogador de futebol. Como lidar com a mídia sem ser influenciado pela mídia, né? E influenciar a quem nos vê, ou até mesmo pessoas que não nos vê, né, por perto. Eu, quando eu comecei minha carreira de jogador, eu sempre tive ele assim como exemplo por esse fator, né, de estar... Na carreira de? Futebol. De sempre estar nessa questão de não deixar se levar pelo que o mundo diz, na verdade. É muito fácil um jogador de futebol aí se desvirtuar. A gente vê N jogadores aí na mídia, né? Começou bem e agora, pelas circunstâncias que o futebol, a facilidade que dá, né? Acabam se desvirtuando. Então ele, quando ele começou a carreira dele bem mais novo pelo São Paulo, eu sempre acompanho a história dele, e a gente observa que ele foi um menino que sempre obedeceu, como é que eu posso dizer, ele sempre obedeceu as primícias do Senhor Jesus, né? Antes mesmo dele casar, ele preservou a sua virgindade, e pessoas falavam: mas que isso, pelo século XXI ainda existem homem assim. É uma das coisas que temos que filtrar na mídia, justamente isso, né? Ela tenta impor, às vezes, verdades que não são verdades que estão ensinadas na palavra de Deus, né? Exatamente. E aí ele sempre preservou ali a ser homem de Deus, a ser homem íntegro, no meio de um esporte que você é bombardeado pela mídia 24 horas por dia, né? E o pouco que eu vivenciei o esporte, eu vi que isso tem a tamanha dificuldade para quem joga, porque aonde você vai tem facilidade.
né? E eu imagino ele, pô, um cara pintoso e tal, e você imagina quantas coisas fáceis veio pela mão dele. Não espanta não, você achar um homem pintoso é normal. Então eu ficava imaginando isso, né? Então quando eu comecei a carreira, eu sempre pedi a Deus discernimento devido a essa questão. Mas aí ele provou, né, não só para a família dele, para as pessoas que não conheciam, que as pessoas também conheciam, que ele realmente era o servo de Deus. Você nunca via ele em fofocas, né, que saiu em noitada, nada. E esse é o diferencial entre aquele que vivia o evangelho. Exatamente. Né? Esse é o diferencial entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Show. Em cima disso que o Rafael começou a levantar aí, a mídia ela tem esse poder, né? É um lado da mídia que a gente nem comentou muito aqui. No início até falamos um pouco, o Léo falou com relação brincou com o Tiaguinho aqui. Ela tem esse poder de pegar a imagem de uma pessoa e exaltar, como ela também faz o contrário, pega a imagem de uma pessoa e destrói, né? E nós já até temos aqui exemplo, ele deu ali do jogador de futebol, do Kaká. Temos o exemplo também na parte do esporte também, que é o próprio Vitor Belfort, que é um lutador, que a mídia também está na mídia, na verdade, né? E é uma arte marcial que as pessoas ainda ficam com seus receios. Até onde isso é de Deus? O camarada sobe lá em cima e bate no outro, tal, e esse cara é crente, não é? E a gente vê essa pessoa na mídia o tempo todo. Será que dá um bom testemunho? Será que não está? Inclusive nós tivemos a oportunidade de falar com ele. Tem como colocar aí o vídeo? Tem? Vamos assistir ali. Inclusive até o Vitor Belfort falou com a gente aí sobre essa questão aí. Eu vou pedir, nós temos aqui também o nosso mestre de jiu-jitsu, que vai estar falando um pouquinho sobre jiu-jitsu aqui, que é o mestre Júlio. Após o vídeo ali, ele vai fazer um comentário. Vitor Belfort is one of the most explosive fighters in the UFC. I'm working a lot of my quickness, speed, and that's what they call me the Phenom. When Vitor Belfort hits you with a punch, if he thinks you're hurt, a million punches follow in a few seconds. Belfort with the knee. Vitor Belfort, the I winner. understand I'm the old lion, but I'm a real fighter. Lutadores da fé. A fé sem a esperança, ela é morta. Vocês não adiantam buscar fé, vocês têm que ter esperança. A fé é o carro, a esperança é a gasolina. Busquem a Deus, lutem por Deus e não negociem. Paguem o preço sem pedir desconto. Façam isso, serão vencedores. Tivemos a oportunidade Forte de abraço. uma igreja que o Vitor Belfort estava... Ele que pregou, né? Ficou assim, eu confesso que eu tinha minhas dúvidas, eu olhava assim e tal, mas o cara é de Deus, palavra de Deus, dentro do testemunho ali, a gente conseguiu perceber, né? Perceber que de fato aquilo ali é o trabalho dele. E Júlio, antes de você fazer um comentário, a Ayade do Ceará faz a seguinte pergunta: sou lutadora de taekwondo e evangélica. Queria perguntar ao mestre de jiu-jitsu aí, você, se a arte marcial melhora a disciplina na vida cristã e na postura online, lá nos comentários, se a pessoa que pratica essa arte acaba tendo mudança, tanto na sua vida pessoal como na sua vida virtual também, é a pergunta dela. No jiu-jitsu eu sei que sim, no taekwondo eu não sei, tô brincando. A arte marcial em si, ela não foi criada para competições, ela foi criada para ter colocar assim, uma palavra simples, um estilo de vida. Você vê os samurais, os monges budistas, eles têm um estilo de vida. Então essa aí que é a essência da arte marcial. Já hoje em dia a arte marcial ela é treinada a nível de competição, a nível
crescer na mídia e também financeiramente, uma ferramenta de trabalho. E ela te dá disciplina, te dá autoconfiança, te dá segurança. E são coisas que são importantes no meio cristão também. Você tem que ter uma segurança para você falar de Jesus, você tem que ter uma disciplina para você aprender, para você aplicar, você tem que aprender. Então, nós temos que aprender a palavra de Deus para podermos aplicar. E a arte marcial é um instrumento muito, muito importante, muito bom, porque ela é uma ferramenta de atrair os jovens, atrair pessoas para a igreja, para o reino de Deus. Inclusive, nosso projeto, ele foi criado com esse intuito. Uma coisa que eu sempre falo, tem a parte da luta, a parte de treinamento, que é sério, mas depois a parte da palavra, eu sempre digo que é a parte mais importante. O Douglas tem acompanhado já desde o início também. O Léo, que é eu costumo dizer que o Léo é o 01,5, não o número 2, que está sempre me acompanhando e sabe disso, que eu sempre prezo o seguinte: jiu-jitsu é o segundo plano. Se eu tiver de abandonar aqui o Lutadores da Fé para fazer algo para Deus, com certeza vou sentir, mas sei que vai ser uma coisa que nós temos que dar o que nos custa. É isso que nós temos que fazer. É isso aí. Estamos chegando já no nosso fim, temos ainda 10 minutinhos, mas dá ainda. Para finalizar aqui, eu queria perguntar aos nossos amigos... Douglas, deixa eu te cortar rapidinho, fala. porque eu ia falar na outra hora, acabei esquecendo. Eu achei muito interessante essas suas mensagens que você leu uma de Petrópolis, uma pessoa de São Paulo e outra do Ceará. Bahia também. Começou pelo da Bahia. Por que elas estão conseguindo participar? É verdade. Por quê? Então, a pergunta se a mídia é importante ou não, acho que isso responderia, é verdade. Ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas ela viu lá, poxa, alguém compartilhou que iria ter um culto online porque ela teve acesso por alguém. Alguém compartilhou isso, concorda? Tem alguns comentários bastante pertinentes quanto a isso. Até às vezes, a pessoa que está às vezes acamada, né? Às vezes está doente, ou às vezes, sei lá, um resguardo, que não é uma doença, é uma coisa natural na vida de uma mãe. Aquele período ali, ela não precisa ficar ausente, fora da comunhão, fora da igreja, né? Através da facilidade. Vou contar um testemunho de uma mídia que, na verdade, na faculdade tem uma matéria que eu fiz que era só sobre isso. Multimídias e hipermídias, mas não nessa... É porque eu sou formado em tecnologia da informação. Aí, mas não nesse contexto que a gente está falando. Uma das mídias é o áudio. O áudio é um tipo de mídia. Então, o que acontece? Uma pessoa, ela aprendeu sobre a fé, sobre os poderes da cura. E o que a palavra ensina sobre a enfermidade, que aqui a enfermidade não é nossa. E aí ela... Chegou uma situação onde a mãe dela ficou acamada com uma doença, onde o médico falou que ela não teria mais condições de viver. Aí ela começou a crer, a confessar. Eu entendo, médico, que você falou isso, eu te respeito, mas eu confio em Deus, que Deus vai reverter esse quadro. Beleza, um tempo depois o médico chegou, olha só, a tua mãe melhorou. Mas mesmo que ela sobreviva, ela vai vegetar, ela não vai conseguir. Aí ela, tudo bem, eu te respeito, mas eu continuo crendo, eu vou chegar na mídia, a parte da mídia. Aí ela chegou no estágio onde a mãe dela começou a se recuperar, só que chegou um ponto onde não dependia mais da fé dela. Agora, para a mãe dela ser curada totalmente, dependia que a mãe exercesse uma atitude de fé. E ela teve uma estratégia, ela usou uma mídia para alcançar isso. Ela pegou um gravador, pegou várias mensagens evangélicas e deixou lá tocando do lado da mãe dela. A mãe dela não falava, não tinha expressão nenhuma. E a mãe dela, sem querer, ou não sei se ela estava querendo ouvir aquilo, só sei que ela foi obrigada a ficar ouvindo uma mensagem sobre fé, sobre cura divina, o tempo todo. Aí, depois de um certo dia, uns 3 dias depois, a filha dela chegou para a mãe dela: mãe, a senhora ouviu sobre fé, aprendeu, e
Agora, se a senhora estiver me ouvindo, pisque os olhos. Aí a mãe piscou, coisa que não fazia antes. Então, mãe, agora a gente vai exercer a fé. Aí foi quando ela falou, eu vou orar pela senhora, a senhora vai se levantar. Aí a filha orou, e depois que acabou a oração, a mãe dela se levantou totalmente restaurada e curada. A mídia teve uma função fundamental ali. Entendeu? É um instrumento, dependendo de como você usa, pode ser muito benéfico para o reino de Deus. Eu estava morando em Salvador também. E, como ele falou, várias pessoas, né, estão conectadas. Aí lá eu cheguei, não consegui uma igreja assim, na qual eu me identificava e estava me afastando. Aí eu comecei a ver os cultos daqui da igreja e com isso eu comecei a me reaproximar de Deus. E hoje eu estou aqui, ao vivo, né? E passando para todo mundo. Show. Falando, Vivi. Complementando, acho que o que o Tony falou, eu acho interessante a gente também analisar outro ponto, de que a mídia ela é boa, a gente pode usar a mídia como instrumento de evangelização, mas a mídia não é o único meio. As pessoas hoje em dia vivem solitárias, pessoas vazias, e nós precisamos, como igreja, nos levantar mesmo para quebrar esse contato sem aproximação pessoal, e a gente precisa aprender a quebrar isso. A gente está tão acomodado com essa coisa de, se eu postar uma frasezinha no meu Facebook, a pessoa vai ler e ela vai se converter. Não, nós precisamos, nossos pés são para anunciar a salvação. Então isso significa o quê? Que a gente tem que ir e pregar. A gente não precisa ficar a gente não tem que ficar nesse lugar de comodidade. Porque na nossa telinha é muito fácil. A gente vai lá no Google, é assim, a paginazinha do Face e outras abas. Aí você não sabe escrever uma coisa, você vai lá. Como escrever essa palavra? Aí você pega... Então, na internet, é muito fácil você ser inteligente, é muito fácil você conhecer a Bíblia, é muito fácil você exercer a sua fé. Agora, a igreja precisa se levantar para... E além das mídias, a gente precisa... Usar a mídia como ferramenta, mas não só ela, né? A mídia não é principal. Outra coisa também, completando até o que ela disse... Eu acho também que hoje em dia as pessoas, nós, né, no caso, queremos as coisas muito mastigadas, assim, sabe? Outro dia até eu me peguei fazendo isso. Eu queria, assim, uma coisa assim de Deus mesmo, e pode ser até bom, mas assim, às vezes substitui a sua busca pessoal com Deus. Às vezes é mais fácil você jogar lá no Google falando uma resposta para isso, sabe? Mas não, você não pode parar no seu quarto, falar com Deus, parece que o Espírito Santo parece assim, que não é mais suficiente. E isso eu acho que é errado, entendeu? As pessoas querem a resposta assim muito rápido. É verdade. A questão da própria pesquisa, né? Antigamente, para pesquisar, de fato, você tinha que ver um livro, ver outro, ler. Agora você digita, já está ali. Eu confesso, eu sou professor, né? Adriano também ajuda bastante, né? Às vezes... Eu escrevo livros, né? Eu gosto muito de escrever. Eu só uso a internet para escrever porque eu escrevo em qualquer lugar onde eu estiver. Eu estava escrevendo quando eu cheguei aqui no meu livro. É uma forma também boa, né, de usar a mídia para a gente ter. E não confundir informação com conhecimento. Armazenar uma informação na minha cabeça é diferente de ter conhecimento. É bem diferente. Então, a pessoa, por exemplo, quando acessa o Google e joga uma palavrinha, ele copia um texto bonitinho e cola lá no Facebook. Isso que ele fez foi uma informação compartilhada, não é conhecimento. É verdade. Na verdade, ele simplesmente tirou de um lugar e colocou em outro, né? Verdade. O Júlio ia falar... Uma coisa que nós vimos lá, quando percebemos de fato, vimos que o Vitor é uma pessoa de Deus, uma coisa que nós aprendemos, né, Douglas, lá que ouvimos muito e percebemos, que ele tem duas características, atitude e intensidade. Então, isso que nós temos que ter atitude e intensidade. Mas para quê? Isso daí nós temos que saber para quê. Para propagarmos a
as coisas de Deus, o que Ele realmente quer de nós. Cada um tem Deus tem um plano individual, mas para um bem coletivo. Mas o que cada um faz vai refletir no grande dia. Vamos botar mais para frente. O que você fez para ajudar o seu vizinho? O que você fez para ajudar o seu colega da faculdade, da escola, do trabalho? O que você poderia fazer e não fez? Que a palavra de Deus diz, né? Quem pode fazer o bem e não faz está pecando. Então tem que ter intensidade e atitude para não pecarmos e para fazermos o que nós julgamos perante a palavra de Deus do que é correto. Léo? Assim, de tudo que foi falado, de que foi dito, que nós conversamos, que nós debatemos, eu acho que toda a mídia é válida, tudo é uma forma, se você usar de uma forma positiva, de uma forma com bom senso, de uma forma até, vamos dizer assim, inteligente, é válido, você pode alcançar a vida de alguém, você pode dar um bom testemunho da sua vida, Deus tem os seus meios de agir, mas eu acho que o mais importante é que, de tudo que a gente viu, nada substitui a sua vida diária com Deus. Por mais tecnologia que a gente tenha, que esteja ao nosso alcance, você pode até me chamar de chato, você pode até me chamar de quadrado, mas nada substitui você abrir a sua Bíblia todo dia e pedir para Deus fazer um download direto para o seu interior, para o seu coração, para a sua vida. Nada substitui você ter o prazer de ler de abrir a sua Bíblia, ler a palavra e sentir o Espírito Santo falando com você face a face. Não tem mídia social, não tem Facebook. Isso vai refletir, aí sim, isso vai ter reflexo na sua vida com Deus, isso vai ter reflexo no que você fala, com o que você curte, com o que você posta, com aquilo que você confessa, com aquilo que você proclama. A gente falou, mas tudo se resume a isso. A vida com Deus, a intensidade com Deus, vida com Deus, intensidade. Não é isso? Intensidade? Já que o Léo já falou num tom que já está terminando, eu vou deixar... Na verdade, as considerações finais vai ser daqui a alguns minutinhos. Então beleza. Tá? Eu só queria, antes de deixar, que o nosso horário realmente já foi. Só queria os últimos avisos aqui da Ludmila. Pra gente, né? Ela falou: parabéns pelo ponto de impacto. Hoje ele salvou minha vida. Que legal, forte, né? Muita gente vendo, tal. E só uma última pergunta, que eu não posso encerrar sem falar aqui. Eu até pedi para o Adriano para estar respondendo. É a Tielen de São Paulo. Ela pergunta: como alertar aos amigos cristãos que têm atitudes não cristãs na rede social? A gente vai encerrar com essa pergunta, depois das considerações finais. E é isso aí. Uma definição que na filosofia fala, a definição de mal. A filosofia, muita gente quando eu comecei a fazer filosofia, né, as pessoas falavam assim: olha, você vai largar a vida cristã, né? E pelo contrário, né, eu consegui entender um pouco melhor e debater com as pessoas que eram recuso ao cristão, né? A gente tem base. Bom, então, respondendo essa pergunta, para você mostrar para o seu amigo, né, que ele está pecando, né, você tem que estudar a palavra de Deus. Ler a Bíblia todo dia, porque você vai ter base de falar para ele o que é e o que não é para fazer. Né? Sempre com amor, né? Exatamente. Claro. Na linha filosófica, eles falam que o mal é apenas origem da atitude do homem. Isso é o que a filosofia ensina. Né? Eu complemento isso. Né? Por exemplo, Deus, ele recusa o pecado, mas ele ama o quê? O pecador. Né? Então, o que a gente tem que amar, né, o pecador e mostrar para ele que está naquele mito da caverna que eu falei, dentro, preso, cego, e você tem um papel, nós temos o papel de levar a boa nova para o próximo, que é o Evangelho. É isso aí. Alguém? Última chamada, última pergunta. Como que a gente poderia, voltando aqui,
como que a gente poderia alertar aos amigos, né? A gente não estamos falando aqui numa discussão, numa briga, em chamar atenção, mas como alertar um amigo que está tendo atitudes erradas, atitudes que a gente sabe que não condizem com a postura de um cristão. Só complementando a minha resposta, né? O homem, ele pratica o mal, mas Satanás que é o dono do mal. Ele que é o dono do mal. Ele vai colocar uma mídia na tua frente de modo que você pratique o mal. E essa é a grande sacada dele. É tentar mudar a sua moral para você criar o mal. Então, uma pessoa que produz o mal, pode ter certeza que foi influência de Satanás. Então, nós temos que pedir nas nossas orações discernimento a Deus para a gente definir o que é e o que não é a vontade dele. Mais alguém? Vocês aqui? Gente, é isso aí. Estamos chegando aqui ao término, né? São 9h30. Eu queria, nas minhas considerações finais agora, em cima do que o Adriano falou, que é muito pertinente. O diabo, o nosso adversário, ele não mudou as estratégias dele. A tecnologia aumentou, a tecnologia está lá em cima, mas a estratégia dele é a mesma que ele usou lá no princípio, lá no Jardim do Éden, né? Tava lá Adão, tava Eva, ele não pegou a fruta e come, empurrou, né? Boca, goela, garganta abaixo em Eva. Mas ele trabalhou com a sugestão. Ele chegou no ouvido dela mansinho e falou: o que tem? Né? Que mal tem? Você vai ficar igual a Deus, vai conhecer todas as coisas. Ele sugeriu, ele mostrou que a fruta era boa, a fruta era bonita, e Eva comeu e deu para Adão e ele comeu. E até hoje, nada mudou, a estratégia é a mesma. A internet, você está lá fazendo uma coisa séria da faculdade no e-mail, aí de repente aparece assim do nada. Eu tenho que, não sei, perguntar ao pessoal dos conectados ali se tem como tirar isso. Aparece assim, ó, plim, do nada. Aí está lá, 22 anos, loira, morena, negra, não importa, assim, clique aqui, solteira, a fim de conhecer um amigo. Tá sempre sugestões, né? Ou então aparece lá, plim, ganhe 1 milhão fácil. Como é que eu vou ganhar 1 milhão fácil? Isso é, né? Sugestão. O diabo trabalha com sugestão. Às vezes a gente vai digitar um negócio lá, uma pesquisa, aí clique, aparece uma outra tela, que a gente olha assim, né? O dedo fica comichando para, né? A gente olha assim, não tem ninguém perto. Sugestão. A estratégia do diabo é a mesma, ele sugere. Cabe a nós, como já foi dito e bem dito aqui por todos, cabe a nós fazer esse filtro, cabe a nós que temos a mente de Cristo, cabe a nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, avaliar, isso condiz, isso agrada a Deus, isso é santo, isso convém? Aí eu termino e passando para considerações finais de vocês, essa pergunta não é para ser respondida, essa pergunta é para ser mastigada, ruminada, né, durante a semana. E estamos prontos para toda essa facilidade? Toniel, considerações finais. Bom, quero dar os parabéns para o líder dos conectados, que ele que é o cara que deveria estar sentado aqui, o Wesley, que teve também essa sacada de montar esse culto, esse papo cabeça nesse formato, utilizando da mídia, da internet, para poder propagar aquilo que a gente já saboreia aqui nos encontros com Deus. Então, parabéns, Wesley. Wesley, salva de palmas aí. Não só o Wesley, Rafael, Bruno, pessoal da câmera aí, todo mundo aí, parabéns. Os músicos, valeu, rapaziada, arrebentaram. E é isso aí. Léo. Bom, fico feliz com você que acompanha a gente pela internet. Olha, que Deus continue abençoando a sua vida rica, poderosamente, cada vez mais, a cada dia. Que a cada dia o Espírito Santo ele venha te fortalecer, venha ministrar no seu coração, que você seja um cara, um homem, uma mulher, um jovem cada vez mais cheio da presença de Deus, cheio da unção do Pai. Quero fazer também um convite, né, para quem está nos assistindo agora, de longe, de perto, para fazer parte também da nossa equipe, do Lutadores da Fé também, que eu tenho a honra de participar também, sobre a liderança do Júlio, sobre o conhecimento dele. Nossos encontros por enquanto são todos os sábados, às 10 da manhã.
qualquer problema, qualquer dúvida, você pode entrar em conosco também pelo site, pelo Ponto de Impacto, pelo site da Nova Vida em Éden. Que Deus continue abençoando sua vida rica e abundantemente. Adriano? Eu quero deixar, eu estou muito feliz em participar do Jovem. E eu trabalho muito com pesquisa, né? E uma delas é que os maiores índices, né, dos presidentes das maiores empresas hoje no mundo são jovens, né? O jovem hoje em dia tem uma habilidade e uma permissão que antes não tinha. Então pode ter certeza, o evangélico, falar de Jesus pela mão e pela força do jovem vai muito longe. É isso aí. Chegamos aqui ao término desse mais um Papo Cabeça para geral. Mas eu queria, antes de estar terminando, queria que você aí que está em casa, que participou disso com a gente, queria que vocês que estão aqui, que nessa hora pudessem estar curvando as suas cabeças, para que a gente possa estar pedindo, agradecendo, entregando aquele que é o motivo de estarmos aqui, né? Que é o nosso Deus. Ele é o motivo maior. É por Ele, é para Ele que nós estamos aqui, aprendendo, sabendo como agir, de que maneira correta, o que curtir, o que assistir, o que compartilhar, o que comentar. Dependemos dEle para isso. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu, Pai, não só eu, Senhor, mas todo esse meu colega que está assistindo em casa pela internet, cada um desses jovens que estão aqui, Deus, abrimos os nossos corações para o Senhor, para o Teu Espírito nessa hora, Pai, pedindo a Ti, Deus, que a luz, Senhor, do Teu Evangelho, que o esclarecimento que vem do Teu Espírito, Deus amado, venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, Pai, que a nossa mente ela venha a ser a cada dia transformada pela Sua Palavra, a fim de que, Deus, venhamos experimentar qual a boa, qual a perfeita e qual a Sua vontade, a agradável vontade de Deus para cada uma de nossas vidas, Pai. Senhor, que venhamos ter esse discernimento, que venhamos ter, Senhor Deus, esse direcionamento do Teu Espírito Santo quanto ao que assistir, Deus, na televisão, ao que ouvir no rádio, ao que acessar na internet. Deus, que o Teu Espírito venha estar ao nosso lado, Pai, nos ensinando, Senhor, nos ensinando a compartilhar vida, Senhor, nos ensinando, Senhor, a ser um canal de bênção para outras pessoas, Senhor, que venhamos ser instrumentos Seus, que a cada dia, Pai, venhamos crescer no amor, na Sua graça, no Seu conhecimento, Pai. Obrigado, Te agradeço em nome de Jesus. É isso aí, obrigado a cada um de vocês, né? Obrigado aos nossos convidados, Adriano, Léo, Tony, você que nos assistiu em casa. Breve teremos mais. Você que infelizmente eu não pude ler aqui seu comentário ou a sua pergunta, até porque o tempo é curto, mas queria te agradecer e dizer que no momento oportuno a gente vai estar voltando a fazer outros debates, com outros assuntos, que você é sempre convidado a estar assistindo aí por trás das câmeras e estar aqui também conosco, Igreja Nova Vida de Éden. É isso aí, pessoal. Antes de vocês saírem, eu só queria dizer que nós temos... E aí, galera? Bom, o nosso ponto de impacto terminou, mas agora a gente quer saber o que o pessoal que estava aqui achou, né? Bom, a gente está aqui com a Thaisa. E, Thaisa, responde pra gente se valeu a pena ter vindo aqui hoje. Super valeu a pena. Ponto de impacto é sempre uma referência para nós jovens. Sempre vale a pena estar na casa do Senhor. O tema de hoje foi muito bacana, muito legal a discussão, o debate. E vale a pena todos que vocês estão aí também virem para participar junto conosco. É isso aí, gente. A gente tem reuniões quinzenais. E agora a gente quer saber mais o que o pessoal achou, né? Então agora a gente vai com o Léo. Léo, o que o pessoal quer dizer aí sobre o ponto de impacto? Aí, pessoal, eu tô aqui com o Rafa, acabou de sair da juventude, acabou de sair aqui do ponto de impacto. Vamos dar já está aqui plugado, já está aqui conectado na mídia, já está aqui falando, compartilhando com todo mundo. Aí vamos saber aqui a opinião dele, o que ele está achando. E aí, Rafa, como é que você viu esse ponto de impacto? Como é que foi? O que isso produziu de fruto para você? O que você achou desse debate que nós tivemos hoje? Primeiramente, quero dar boa noite ao pessoal aí, a galera.
Foi muito edificante a palavra da diferença, né, entre a mídia, entre saber lidar com ela e saber a diferença entre o cristão e a mídia, saber influenciar, saber ser influenciado. A palavra de Deus diz, foi até como foi dito lá dentro, a diferença entre aqueles que servem a Deus e a diferença entre aqueles que não servem a Deus, né? Então, nós podemos ver aí jovens que são evangélicos, que estão sob o poder da mídia, mas que fazem a diferença, né? Podemos ver aí grupos, né, evangélicos que hoje até mesmo estão na Globo, né, fazendo obras de Deus, louvando a Deus, mas ao mesmo tempo não perdem a essência de estar fazendo aquilo que Deus designou na casa do Senhor Jesus. Amém. E vamos dar continuidade às nossas entrevistas. Luquinhas, é contigo. Bom, nós estamos aqui com o João também. João, a gente quer saber de você. Bom, hoje o tema a gente falou de multimídia, de o cristianismo na multimídia, né? E assim, tudo que acontece, como você acha que um cristão deve se comportar na internet, a respeito de testemunho, a respeito daquilo que ele tem que mostrar, né? Cristo, assim, por onde ele for. O que você tem a dizer assim a respeito do tema que foi dito hoje no Ponto de Impacto? Bom, boa noite, pessoal, primeiramente. E quanto a nós, os jovens e cristãos que têm acesso à internet, nós devemos ter aquela facilidade de usar a internet para coisa boa, para nos aproximar cada vez mais de Deus. Ou seja, a gente pode usar a internet para pesquisar sobre a vida de apóstolos, tirar exemplos, testemunhos, e através de algum testemunho que a gente possa estar vendo, possa estar lendo sobre, a gente pode aumentar a nossa fé e se aproximar de Deus. É isso aí. Bom, tem mais alguém para dizer alguma coisa sobre o nosso Ponto de Impacto? Então agora a gente vai com o Léo de novo e ele vai entrevistar mais alguém. E é isso aí. Vai, Léo. Bom, pessoal, estou aqui com o Paulo, aqui do lado de fora, já tentando ir para casa já, mas agarrei ele pelo pé. Paulinho, o que você achou do programa de hoje? Como é que você vê a mídia? Como é que você vê como isso pode influenciar na vida de um cristão? Como a gente pode empregar isso no nosso dia a dia? Bem, primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo agora neste momento. Bem, eu vejo que a mídia ela tem duas vertentes. Ela tem a mídia positiva e a mídia negativa. Porém, a mídia negativa ela tem os efeitos colaterais mais devastadores, onde você, jovem cristão, tem que estar mais atento à mídia negativa, a não poder cair nessa mídia e saber usufruir melhor da mídia positiva. E o que a gente pode tirar de bom, de interessante no contexto do cristão no dia de hoje? Como a gente pode traçar um perfil de um verdadeiro cristão, de um cara que serve a Deus? Como é que ele deve ver esse parâmetro todo nessa coisa de internet, de Face, de MySpace e tudo mais que cerca a gente? Eu acho que aquilo, a mídia, ela, num todo, ela veio para ajudar. Mas como todo ponto, como eu falei, positivo e negativo, a gente tem que estar atento a tudo. E acho que o jovem cristão, ele tem que ter o comportamento. Ele tem um comportamento no dia a dia, na vida social, na vida profissional. E por que não ter o comportamento virtual? Acho que você tem que estar atento no que você posta, no que você lê, no que você compartilha. Então, a sua atenção tem que estar dobrada em questão disso. Saber passar, também saber ver. De uma forma positiva e de uma forma como um jovem cristão tem que fazer. É isso aí, pessoal. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Fiquem ligados. Continuem nos acessando. Vamos passar agora para o Luquinhas, que ele já tem uma super novidade para a gente. Vai, Luquinhas, é contigo. Bom, e aqui a gente está com o nosso líder, o líder do Ponto de Impacto. Hoje nós falamos de multimídia, de acesso à internet, os cristãos na internet. E Douglas, o que você tem a dizer, as considerações finais a respeito de tudo que a gente teve aqui essa noite? Ô, Luquinha, tudo bem? Na verdade, eu queria dizer que, assim, a alegria é muito grande por ter visto tudo o que aconteceu, ver os jovens participarem, entenderem a proposta, e ter ficado claro, né, a mensagem final, que é: a internet está aí, a mídia está aí, a ferramenta está aí. Cabe a nós saber usar bem essa ferramenta boa, que é a mídia, que é a internet em si. E é isso, cara. Só agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez, que na verdade
antes de nascer no meu coração, no coração de toda a equipe que trabalha comigo, você, né? O pessoal do Louvor, o Wesley, o Anderson, o Tony, o Léo, toda essa galera aí, antes de nascer no nosso coração, estava no coração de Deus. Então, na verdade, ele é o grande arquiteto. Falar essa palavra é meio perigoso, mas ele é o grande mentor de tudo isso daí. É isso aí. Bom, gente, o nosso ponto de impacto acontece de 15 em 15 dias. Você pode acompanhar todas as novidades através do site, através do Facebook, da página. Então, se você quiser conhecer mais sobre a gente, acessar o nosso site é www.pontodeimpacto.com.br, e você também pode achar na página Ponto de Impacto no Facebook e acompanhar todas as novidades que a gente tem lá, e a gente está sempre atualizando, hein? E é isso aí, galera.